E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubes FC, galera. Então, rapaziada, hoje vamos analisar mais um jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. Dessa vez vamos analisar a partida mais polêmica e mais absurda da história do Campeonato Brasileiro, meus amigos. Eu não tô falando que é a mais absurda apenas desse Brasileirão 2020, não, mano. Eu até englobo como de todos os campeonatos brasileiros. Eu nunca vi algo assim na minha vida, mas, cara... Eu nunca vi algo assim na minha vida, mas mesmo assim algumas pessoas insistem em falar que é apenas choro, que o torcedor do Vasco tá chorando, ou que os torcedores dos times que estão sendo prejudicados estão chorando. Mas quando acontece com o seu time, com certeza você fica bem puto e bem chateado. Se tivesse acontecido o que aconteceu ontem em São Januário com o seu time de coração, com certeza você ficaria tipo, mano, sem condições de assistir esse Campeonato Brasileiro, porque realmente a manipulação tá comendo solta. Já separei os melhores momentos da vitória do Internacional por 2-0 sobre o Vasco em São Januário. Vamos assistir, vamos analisar e, mano, vamos ver esse lance tão polêmico do gol impedido do Rodrigo Dourado. Eu já vou te adiantando a minha opinião, irmão. Olhando apenas a imagem, ele sem traçar as linhas, sem a tecnologia toda do VAR, parece visualmente estar impedido o Rodrigo Dourado. E tipo assim, cara, 99% das pessoas diz que o gol estava impedido, mas tava descalibrado o VAR, tava descalibrado. E me segue também no Instagram que tá aparecendo aqui, irmão, @malfrãofc. Lá pelo Instagram você pode me mandar uma mensagem, a gente pode ter um contato mais direto e tudo mais. Fechou? E agora sim, bora analisar Vasco versus Internacional, vitória do líder do campeonato. Bom, galera, Vasco versus Internacional, a gente pode notar aí pelo início do jogo que o Internacional veio para marcar forte o Vasco ali nos primeiros 15 minutos e conseguiu logo marcar o seu gol para depois jogar um pouco mais recuado. O Internacional recuperando muitas bolas no campo de ataque, criando jogadas a todo momento, criando chances de gol. Agora aí vamos ter uma grande defesa do Fernando Miguel, a bola acabou sobrando. E o Maurício, se eu não me engano, chuta. A bola não caiu na perna boa dele e por isso a finalização não saiu assim tão perfeita. E aí o lance tão polêmico aos 9 minutos do primeiro tempo, o gol do Internacional, Rodrigo Dourado. Lance que aparentemente, visualmente, o Rodrigo Dourado está com um tronco à frente da zaga do Vasco. E acaba marcando o gol do Colorado, mas tipo, o VAR lá deu pane, né? Foi isso que eles falaram. E não conseguiu ver se o gol estava ou não impedido e acabou valendo a decisão de campo, sendo que não existe nenhuma regra, não existe nenhum protocolo dizendo que se o VAR não funcionar, tem que prevalecer a decisão de campo. Tipo, bem estranho, mas tudo bem. Segundo tempo, o Vasco veio pra cima, o Internacional já com sua proposta de jogo de jogar mais fechado. Inclusive, o Abel Braga colocou o Rodrigo Lindoso para proteger a frente da área. O Inter praticamente não teve jogada de contra-ataque, não teve chance de gol no segundo tempo, só ali depois dos 50 minutos que vai fazer o seu gol. Vasco pressionando, teve esse bom chute do Carlinhos, 17 minutos, a bola passou perto, a gente vê assim... A bola rente à trave, né, cara? Foi um bom chute, foi uma boa tentativa. O Carlinhos cresceu muito no segundo tempo. O Vasco teve essa chance com o Germancano, que foi o lance do pênalti. Para muitos um pênalti mal marcado, para outros um pênalti bem marcado, porque tem ali o braço do Cuesta chegando nas costas do Germancano. O juiz foi lá, viu, marcou o pênalti. Viu, ele fez um movimento que o Cano foi ali pressionado. O Cano vai perder o pênalti, algo que é bem estranho. O Cano perdendo um pênalti assim, um jogador que é sempre muito frio nas suas decisões, acabou chutando pra fora. Deu pra ver ali que o Marcelo Lomba já mostrou antes, não, calma aí, vamos voltar aqui pra vocês, rapaziada, o porquê o Cano perdeu esse pênalti. O Cano sempre bate pênalti nesse mesmo canto, ou praticamente 99% dos pênaltis do Cano ele bate sempre desse mesmo jeito, e o Marcelo Lomba já sabia disso. Porque o Marcelo Lomba já sabia disso, olha como o Marcelo Lomba já faz a movimentação quando o Cano se prepara pra bater o pênalti, olha. Ele já vai caindo ali pro lado, ó. E quando o Cano viu que ele ia pro lado que ele ia bater, tá ligado? Não ia dar tempo de virar o pé. Foi isso que aconteceu. O Cano tentou tirar muito e bateu pra fora. Mais uma boa jogada do Vasco. Bela achada do Carlinhos. Carlinhos, ele não é ponta, cara. Isso tipo... O Carlinhos é um jogador de meio de campo. Ele joga como segundo volante. Como ele fez essa função ontem de segundo volante, ou também joga como meia de criação. E ele vendo o jogo assim por trás, não jogando aberto pelos lados, que não é característica dele, até porque ele é um jogador lento, ele consegue fazer um passe desse, que nem ele fez pro Germancano por trás da defesa do Internacional, uma bela bola metida. Mas é um jogador que, ao meu ver, não tá longe de ser brilhante tecnicamente, é um jogador que erra muito, se desliga muitas vezes durante a partida, mas é um cara que tem um bom passe.
E aqui o gol do Internacional é algo surreal, rapaziada, como o time do Vasco parou, literalmente. Tudo bem, eu entendo que o time tava cansado, mas, mano, é inaceitável o que aconteceu aqui. O Carlinhos parado, estava até com a meia riada, o Luxemburgo não tirou ele, até porque tava esperando que ele achasse uma bola boa, como ele achou aquela lá pro Cano, que tava até impedido, né? E tipo assim, aqui o Benítez parado, o Benítez que armou esse contra-ataque pro Internacional, tentando tirar a bola já na pressa, o time do Vasco desesperado. Mentalmente, o time do Vasco tá muito fraco, o cara tá muito fragilizado. Porra, é uma situação muito complicada que tá sendo vivida dentro do clube. E o Leonardo Gil aqui parado também, já não tinha mais condições de correr em campo, mas ficou parado. Olha aí, Thiago Galhardo apenas limpa e faz um gol de videogame, cara, tá ligado? Faz ali o ball roll e bateu colocado. O Fernando Miguel também ali parado. Thiago Galhardo, jogador que já teve até um certo destaque na camisa do Vasco. No início da sua passagem pelo Vasco, era um jogador muito querido pela torcida, porque era um cara sempre muito 220 dentro de campo, muito ligado. E o Vasco acabou perdendo o jogo pro Internacional. Todo mundo já falava que o Vasco ia perder o jogo, mas não dessa forma que foi, né, cara? Com interferência da arbitragem. Muitos de vocês podem vir aqui e comentar, Maurício, mas o jogo foi 2 a 0, não foi 1 a 0, não tem interferência. Claro que tem, cara. A partir do momento que o Internacional fez o gol, o Internacional ficou tranquilo. Abel Braga baixou suas linhas, marcou atrás, sabendo que o Vasco não tem poder de criatividade. O Vasco é um time que joga melhor de maneira reativa, cara. O Vasco não é um time que vai criar chances de gol com a posse de bola. A gente viu isso no jogo de ontem, a dificuldade que o Vasco tem de criar chances. Ainda mais com o Internacional, com as suas linhas lá embaixo, com seu bloco lá embaixo de marcação. Então complicou muito a vida do Vasco na partida. Interferiu, sim, interferiu muito aquele gol do Internacional no início do jogo. Matou totalmente qualquer estratégia que foi montada no vestiário do Vasco pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, um gol de forma irregular. Se o gol fosse regular, cara, ninguém ia estar reclamando. Se o VAR tivesse visto, traçado as linhas e, porra, o Rodrigo Dourado tava em condição legal, ninguém ia estar reclamando, ia ser um gol comum. Mas o que causa estranheza é que o VAR pediu para as câmeras de impedimento da Vasco TV serem desligadas antes da partida, tá ligado? E foram desligadas, não puderam ficar ligadas porque poderia, segundo o pessoal de dentro do Vasco, falaram que poderia ter algum lance que o VAR não tivesse as imagens e que a Vasco TV tivesse as imagens claras e, tipo assim, ficasse escancarado qualquer erro, tá ligado? Então por isso foi desligado as câmeras da Vasco TV. As câmeras que tem que flagraram ali o impedimento são essas aí que vocês vão estar vendo agora, aparentemente visualmente, mano, sem ser clubista. Tava ou não tava impedido o Rodrigo Dourado com o tronco à frente? Não aqui querendo puxar a sardinha pra nenhum lado, porque esse gol realmente, aparentemente eu vi que estava na mesma linha, o Rodrigo Dourado do zagueiro do Vasco. Eu aqui falaria pra vocês que, porra, mano, o Vasco tá chorando à toa, mas não, cara, visualmente é um gol impedido, um gol que interferiu totalmente na partida. Alguns advogados já foram procurados e falaram que o Vasco tem embasamento jurídico para anular essa partida contra o Internacional e o jogo ter que ser refeito. Aí se o jogo for refeito, o Inter pode ganhar a partida? Pode ganhar, mas que seja ganhando de maneira honesta, que não seja ganhando dessa maneira que foi ontem. Longe de querer colocar a culpa no Internacional, que o Internacional manipulou o campeonato, não, cara. Isso é a mesma coisa da CBF, do VAR, de todos os erros que vem acontecendo contra o Vasco, mano. É incrível como o Vasco vem sendo prejudicado nesse campeonato brasileiro. Não é choro, rapaz. Eu já fiz aqui um vídeo mostrando todos os erros de arbitragem. Vocês podem falar que é choro mais uma vez, mas não é, cara. O time do Vasco eu sei que é fraco, mas para um time que já é fraco, ter tantos erros de arbitragem contra, complica mais ainda. E o Vasco está à beira de seu quarto rebaixamento. Você pode até falar que não, você pode ser clubista aqui nos comentários, mas, mano, o Vasco é um time gigante no futebol brasileiro. Time que tem 4 campeonatos brasileiros, time que é campeão da Libertadores, campeão de Copa do Brasil, time que por vários anos, tipo, acho que há uns 15 anos atrás, o Vasco sempre brigava para ser campeão brasileiro, sempre estava no campeonato brigando pelos títulos. Era um time que era temido, rapaziada, de verdade. Por exemplo, o Internacional ia jogar com o Vasco em São Januário, já sabia que o negócio ia ser complicado. Hoje o Internacional já entra como favorito. Hoje vários times entram como favorito mesmo jogando dentro de São Januário. Mas antigamente não era assim. O Vasco era um time temido. O Vasco era um dos times mais fortes do futebol brasileiro. O Vasco tem a sua grandeza, tem a sua história muito bonita no futebol. E isso é inegável. O Vasco tem uma das grandes torcidas do Brasil. Mano, o Vasco tem uma das 5 maiores torcidas do Brasil. Mas os dirigentes do clube por anos fizeram coisas muito ruins, tiveram administrações péssimas, não teve ninguém competente para mudar o rumo do Vasco até agora. É um time que vai se afundando ano após ano em dívidas. O Vasco tem muitos torcedores que são burros de verdade, cara, que acabam se iludindo com qualquer promessa de político. E isso me deixa muito triste, cara.
Mais um ano o Vasco se encaminhando pro rebaixamento. Eu não sei, independente se esse jogo for ou não anulado. Mais uma vez, mesmo se o jogo for anulado, cara, o Internacional vai entrar como favorito de novo para fazer uma vitória contra o Vasco. Mas é lutar até o final. Os jogadores não podem deixar de lutar nunca. Isso é algo que o torcedor cobra pra caramba, velho. Aquele último gol do Internacional, Leonardo Gil ficou parado, independente se ele estava ou não cansado, cara, não pode, bicho. Na situação que tá o Vasco, tem que dar os 120% a mais pra sair dessa situação. Você vê o time do Goiás correndo mais do que pode, você vê o time do Sport correndo mais do que pode, você vê o Bahia correndo mais do que pode, e o Vasco, porra, mano, parar na marcação daquele jeito. Eu sei que é muito cansativo, principalmente no mental, cara, do jogador após um erro de arbitragem daqueles. O cara fica nervoso, o cara fica bem mais pilhado, não tem a tranquilidade certa para jogar futebol. Enquanto o time do Inter estava bem mais calmo do que o Vasco em campo, por toda a situação e também por já estar vencendo a partida. É difícil, mas, mano, tem que ser forte pra caralho pra estar jogando no Vasco. Ainda mais nesse momento que o time atravessa. Mas é isso, rapaziada. O campeonato tá escancarado, o jogo mais manipulado da história. Nunca vi algo assim, primeira vez que eu vejo. É vergonhoso, mas tudo bem. Eu ficando nessa por hoje, é isso que nos braços Francesco. É nóis, fui.